o velho Chico? O rio. Eu já falei sobre a minha viagem pelo rio. Eu já contei essa história. Era assim, eu sendo da Amazônia, né, sendo neto do comandante Souza, filho do chefe de máquinas Herberto Santos de Souza, eu tive como meus amigos, minha avó tinha um sítio um pouco distante de Belém, à beira do rio, que ali naquela chegada já o Amazonas se divide e a parte que passa em frente a Belém é o Rio Pará. E o sítio da minha avó era numa vila basicamente de pescadores. E eu tive, e os meus amigos de infância, porque eu ia muito para lá, inclusive todas as férias e etc., eram filhos de pescadores, né? E o que é para as gerações atuais o carro, querer dirigir um carro, para mim era dirigir uma canoa, quando eu tivesse idade e autorização. Bom, na travessia pelo São Francisco, essas histórias todas estão aí, né? Só que eu não estou mais na Amazônia, não estou circundando a Ilha de Marajó, não estou indo para Mosqueiro, não estou indo para Soure, não estou indo para Cametá, dando a volta no rio e entrando lá em cima. Eu tinha que descer o São Francisco, né? Tomar a bênção, aquelas águas dos sertões que vão de Minas Gerais até o Nordeste. E eu acho que foram, eu não sei se foram 6 dias de viagem, eu não lembro mais. Para mim, eu acho que foi a grande viagem da minha vida. Porque o vapor descia o rio como um ônibus, parando em todas as cidades dos dois lados da margem do São Francisco. Então a convivência foi muito grande, né, com as populações de lá, e eu viajei assim perto do Natal, em que as pessoas estão mudando de cidade para visitar a família e etc, etc. Então foi uma convivência muito grande, muito grande. Eu desci o rio ia a 16 km por hora. Se ligasse a refrigeração, ele ia mais lento, e aí não era o caso, né? Então eu tomava cerveja quente. Quando o vapor parava numa cidade, eu desencarnava de dentro do vapor e reencarnava no balcão do boteco mais próximo do porto para tomar uma cerveja gelada. Eu sei que nisso, as conversas, a convivência, né? Tanto com gente que estava a bordo, quanto com gente que não estava, né? Que era da cidade. E ouvindo aquelas histórias todas, conhecendo a história, por exemplo, dos remeiros, conhecendo a história das carrancas, conhecendo a história do caboclo do rio, uma série de lendas, né, do rio, que eu fui acumulando no meu conhecimento de caboclo na Amazônia. Eu lembro, inclusive, que eu e minha companheira, na época, estávamos num camarote. Aí um dia deu uma chuva muito grande. E tinha uma menina que tinha tido um bebê, poucos dias antes, né? E não podia ficar no hospital, aquelas coisas da saúde no interior do Brasil. E a chuva era muito intensa, então nós liberamos o nosso camarote para ela e a mãe dela e o bebê. E ficamos cuidando deles, né? Do lado de fora da chuva.
ficar ouvindo, ficar lá na casa de máquinas com o Zezinho, que era maquinista, atravessar algumas noites com o cidadão que até esqueci o nome. Foguista? Do foguista, o cara que põe a lenha, né, para mover o navio, ouvindo os cantos de outros marinheiros, as histórias de lá. Essa viagem começou onde? Essa viagem começou em Pirapora, em Minas Gerais, e foi até Juazeiro da Bahia. Ela não existe mais, essa viagem. Eu fui do Rio, a viagem começou aqui, eu indo de trem, aquele trem de aço, hiper, super, não sei o que, para Belo Horizonte. Só que eu ainda tinha os traumas daqueles anos, né, de pancadaria da polícia, etc. Quando eu entrei no trem de aço, o corredor é muito apertado, é muito estreito, eu não aguentei sair. Minha mulher foi me pegar lá fora e tal, e eu fiquei sufocado. Nós descemos em Belo Horizonte, passamos um dia em Belo Horizonte e pegamos um outro trem, aquele trem ainda, Maria Fumaça, fantástico, com a população de Minas indo lá para cima. Ficamos um dia em Pirapora, aí começa a viagem de vapor. Descemos em Juazeiro da Bahia, eu fui o último a ser retirado do vapor, com uma parte da tripulação chorando. E os amigos que se juntaram a nós a bordo, eu e ela íamos para Canudos. Aí esses amigos acabaram convencendo a gente a pegar uma outra direção. Conclusão, nós atravessamos a ponte, estávamos em Petrolina. De Petrolina nós fomos para Exu. Por coincidência, Gonzagão estava em Exu. Eu conheci o velho Januário, já velhinho. Gonzagão tocou para a gente o dia inteiro. Eu queria que nós dormíssemos lá, porque no outro dia ele ia para o Crato também, levava a gente, mas nós não topamos. E no outro dia fomos para o Crato, e do Crato nós fomos a pé até Juazeiro do Norte. Saímos do Crato mais ou menos 12h30, chegando em Juazeiro do Norte 5h30 da tarde, por aí. Na estrada, muitos habitantes nos trataram como romeiros, né? Aí davam água pra gente, etc. Rezavam, uma coisa fantástica. E nós ficávamos sempre em alojamento de motorista de ônibus daquelas estradas. De Juazeiro do Norte, nós fomos para Recife.